sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, dia 29 de setembro de 2024. Hoje é Dia Mundial do Coração e Dia Internacional da Conscientização sobre Perda e Desperdício de Alimentos. Eu sou Luciano Batista e nós vamos ficar juntos nessa próxima hora, aprendendo mais sobre a nossa Igreja Católica. E no programa de hoje nós vamos conhecer o trabalho de uma comunidade que é uma associação pública de fiéis de vida consagrada a Jesus por meio da Virgem Maria e com a espiritualidade da renovação carismática. Tem como seus fundadores Gilberto Gomes Barbosa e Maria Salomé Ventura e tem como carisma evangelizar de todas as formas com alegria. Hoje nós vamos conhecer e aprender mais sobre o trabalho de evangelização que a Obra de Maria realiza em todo o país, já que são mais de 5.100 missionários e voluntários espalhados pelo Brasil e em mais 52 países. E para falar mais sobre este importante trabalho da Obra de Maria, nós convidamos o casal Érica Cosma da Silva e Girlan Vieira França, que é o casal responsável pela comunidade aqui em Natal. Girlan, seja muito bem-vindo ao Aprendendo com a Igreja. Obrigado a todos, obrigado pelo convite, Luciano, de estar aqui para falar um pouco do nosso carisma, da nossa missão de evangelização. Érica, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Luciano. É uma alegria estar aqui com você nesse dia de hoje, né, com cada pessoa que nos escuta nessa manhã, para que a gente possa falar um pouco sobre o nosso carisma, a alegria. Girlan, a gente tem muita história para contar no programa de hoje, então acho que seria legal a gente começar contando uma história pelo início da história. Como que começou a Obra de Maria? A Obra de Maria iniciou-se a partir de uma experiência que Gilberto teve. Gilberto começou muito jovem, 17 anos, teve uma experiência com Deus e começou a trilhar um caminho buscando cada vez mais se aprofundar. E nessa busca por Deus, ele sentiu o chamado que foi confirmado, por Monsenhor Jonas, que ele seria um pai fundador da comunidade Obra de Maria. Lá na Várzea, Recife, começou com um pequeno grupo de oração e aos poucos foi tomando forma a comunidade Obra de Maria, começando lá por Recife e se espalhando pelo mundo todo. E Érica, como que a Salomé entra nessa história? E então, Maria Salomé foi um desses grupos de oração, né? Uhum. Inclusive ela falava ela diz sempre, né, que sempre foi muito mariana, porque a nossa fundadora é altamente de Nossa Senhora, né? Se você tiver a oportunidade de um dia ver ela, você vai perceber que ela traz a presença da Virgem Maria muito forte. Tem uma devoção, um amor incrível a Nossa Senhora. E ela dizia que ela sempre foi muito mariana, muito de Nossa Senhora, mas não gostava muito desse negócio de renovação carismática católica, de orar em língua, essas coisas. Então era no início, né, também da renovação. E um dia ela teve a experiência de ir para um grupo de oração, e lá ela conheceu Gilberto, que com o jeito dele também é muito simples, né, muito descontraído. Naquele dia dá a ela um texto de Medjugorje, que era um texto que ela mais queria ter na vida, era alguma coisa de Medjugorje. E aquilo ali se mexeu tanto com ela. E a partir daquele momento, daquele grupo de oração, ela criou uma amizade com Gilberto. E daí vai vendo esse desejo de ser mais de Deus, o desejo de santidade, né? E quando Gilberto traz, né, esse desejo de que Deus estava falando ao coração dele de formar ali uma comunidade, ela disse: eis-me aqui, né? E ele fez o convite, né, também a ela dela participar, e ela se tornou a mãe, né, do carisma, e é muito feliz com a quantidade de filhos que ela tem até hoje. São mais de 5.100, né, conforme a gente viu. Isso, né? E aí, tanto o Gilberto como a Maria Salomé, eles se uniram, iniciaram essa obra, que hoje é enorme, e aí eles saíram em missão. Como que foi esse início de missão da Obra de Maria? É interessante porque o início foi realmente, no olhar humano, uma loucura. Uma casa que não tinha porta, não tinha janela, não tinha nada, como a gente costuma falar no início.
E no início ele fez uma proposta a alguns jovens, e 7 jovens decidiram doar sua vida para iniciar o trabalho da obra de Maria e foram morar nessa casa, né? E aos poucos foram sendo colocadas as coisas no lugar, e essa casa foi a nossa primeira casa de missão, né? No bairro da Várzea, e dali começou todo o trabalho de evangelização com esses 7 primeiros. Esses 7 primeiros, que desses 7, 4 permanecem ainda hoje no Carisma, e o restante, infelizmente, desistiram da caminhada. Mas, a partir desses 7, que foram as primeiras sementes, deu fruto, que como você mesmo falou, passamos hoje dos 5.000. Que interessante, né? E como que a comunidade ela foi se estabelecendo ao longo dos anos, né? Criando essas raízes, criando esse vínculo com a igreja e principalmente, né, se edificando realmente como obra missionária no trabalho de Deus mesmo. Então, Luciano, Deus sempre envia anjos, né? No início da caminhada teve pessoas que foram muito assim importantes, né, para o crescimento do carisma. Pessoas que realmente acreditaram, que realmente apostaram, né, na pessoa de Gilberto de Maria e no carisma Obra de Maria, nesse carisma de evangelizar de todas as formas com alegria. E uma dessas pessoas foi Dom Alberto Taveira. Ele realmente apoiou e abraçou o carisma quando se trata principalmente da experiência de ter sacerdotes e tudo mais. Ele foi um bispo assim, que fez toda a diferença. Padre Jonas Abib foi uma das pessoas assim, que teve uma importância muito grande, tem, né, para o nosso carisma. E também um frei que era muito amigo, muito espiritual, né, um frei que hoje ele já não está mais, né, no meio de nós, porque hoje ele está com Deus, com certeza que ele era um grande homem de Deus. Mas esse frei, em uma das nossas visitas em nossa casa, foi ele que profetizou sobre o carisma, quando o carisma ainda era poucos membros, acho que entre 20 membros por aí. E ele chegou e, em um momento de oração, rezando, ele disse: a obra de Maria vai crescer na Várzea, porque foi na Várzea, a nossa primeira casa de missão, na Várzea e no Recife. Então, humanamente falando, só vamos dizer 20 membros, né? Muito pouco. Então, na Várzea e no Recife. E depois ele retornou lá, 2 anos depois, e disse que a obra de Maria ia crescer no Brasil e no mundo. E hoje realmente a profecia se cumpre. Então foram pessoas que realmente fizeram toda a diferença no nosso carisma. Teve essa importância muito grande, essa presença forte. E qual que é a influência da renovação carismática na obra de Maria? Uma influência total, porque tanto Gilberto como Maria Salomé, como os membros, são fruto dessa experiência do batismo do Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo é que sempre nos move. Nossos momentos de orações, nossos momentos de evangelização, sempre clamamos e pedimos sempre a intercessão e a presença do Espírito Santo que nos conduz. A partir da experiência dos nossos fundadores, trazemos isso também para a nossa comunidade e levamos a todas as pessoas a também experimentar esse batismo do Espírito Santo, essa entrega à vontade de Deus em nossa vida. Sem a presença do Espírito Santo, Luciano, não há vida nova, né? Não há vida nova, não há o desejo de ir anunciar, de levar Jesus, né? É o Espírito Santo que nos move, é o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que vem sobre nós, né, e nos dará força, né, para ir, para evangelizar, para anunciar. Então essa experiência realmente de batismo no Espírito Santo, que cada jovem tem, né, cada jovem que está no carisma hoje, que eu já não sou mais tão jovens assim, só de alma, mas era na sua juventude que fez toda a diferença, deu o desejo de mudar de vida, transformar a vida e anunciar. Então essa experiência forte mesmo com o Espírito Santo, que com certeza um dia me impulsionou Gislana, que é meu esposo, a ir anunciar. E o mesmo Espírito Santo que moveu o nosso fundador e que move,
né, a cada dia, a buscar a santidade e a nos conduzir também no caminho, né, de santidade. Hoje a gente ouve muito falar da obra de Maria, e associa a obra de Maria a peregrinações. Isso. Né? Mas não é só isso que a obra de Maria faz, né, gente? Não. Hoje as pessoas conhecem muito a obra de Maria realmente pelas evangelizações. Pelas peregrinações. Peregrinações. Não é à toa, porque hoje nós somos a maior agência do Brasil de peregrinação. Levamos milhares de pessoas a fazer essa experiência de peregrinar por todos os santuários no mundo. Mas nós somos muito mais do que isso, né? Como você mesmo falou, estamos em mais de 50 países, né? Você falou acho que 52. 52. Mas até o final do ano vamos ser 59 países. Que beleza. Então estamos num processo de finalização de algumas casas de missões, onde cada casa de missão tem o seu modo de evangelização. Então tem casas que trabalham com agência, temos casas que trabalham com trabalhos sociais, inclusive nós trabalhamos numa casa de missão aqui em Natal, onde atendemos 40 crianças, né, dando suporte a ela de segunda a sexta, sem deixar de lado também nosso trabalho de evangelização. Mas temos trabalho com artes, com esportes, temos dança, temos lá na África um internato, né, que acolhe uma quantidade grande de jovens que vivem 24 horas conosco lá. Então a nossa comunidade, como o mesmo diz, evangeliza de todas as formas, né? Como a gente pode evangelizar tanto naquela região mais pequena, onde ninguém acredita que possa dar frutos, como também nos grandes centros, como aqui em Natal. Que beleza. Gente, nós estamos hoje acompanhando essa entrevista super bacana com o Girlan, da Obra de Maria, com o casal Girlan e Érica, da Obra de Maria daqui de Natal. Estamos conhecendo mais sobre esse trabalho, sobre o carisma da Obra de Maria, mas a gente precisa ir até um pequeno intervalo e daqui a pouquinho então a gente volta com o segundo bloco do Aprendendo com a Igreja deste domingo. Continue conosco e a gente volta já. Estamos de volta com Aprendendo com a Igreja deste domingo, hoje 29 de setembro de 2024, e nós estamos recebendo aqui nos estúdios da 91.9 FM o casal Érica Cosma da Silva e Girlan Vieira França, que são os responsáveis pela missão da Obra de Maria aqui em Natal. Érica, conta um pouquinho pra gente mais sobre esse trabalho de evangelização que a Obra de Maria realiza, sobre os cenáculos. É um trabalho muito grande e que as pessoas procuram a Obra de Maria justamente por estes eventos, por estes trabalhos de evangelização. Isso, Luciano. Como você falou anteriormente, né? As pessoas nos conhecem muito pela questão de peregrinações. As peregrinações, elas fazem parte demais do nosso carisma. É uma missão que Deus nos confiou, porque eu acho que até o nosso fundador já cogitou, porque toma muito tempo dele a questão das peregrinações, mas ele entende que é uma missão também de evangelização muito forte, né? Quantas pessoas vai viajar conosco, às vezes nem creem em Deus e voltam convertidas, né? Tem testemunhos fortíssimos de pessoas que se converteram, mudaram de vida a partir de uma peregrinação. Mas o nosso carisma não se resume só nisso, né? As pessoas nos conhecem muito, por isso, Obra de Maria, mais que viagem, encontro com Deus. Realmente, né, nós temos muitas experiências de pessoas que se encontram com Deus através do carisma, e uma das formas muito fortes é através dos cenáculos, né? Os cenáculos é uma evangelização que nós fazemos nas famílias, onde a gente acompanha essas famílias uma vez no mês ou a cada 2 meses, dependendo da realidade de cada família. E aí a gente vai, leva a imagem de Nossa Senhora, né, Aparecida, rezamos o texto com essa família, fazendo um momento de oração. E daí são muitas famílias atingidas, mais de 2
2 milhões de famílias já atingidas através de cenáculos. Pessoas que mudaram de vida, pessoas que viviam em uma depressão profunda e sai dessa depressão e se torna até um multiplicador do cenáculo, que é onde pessoas que não é do carisma, mas eles se unem com a gente para evangelizar. Então, a gente tem esse trabalho muito forte, né, com os cenáculos, que é os cenáculos Ezei Tua Mãe, e também muitos eventos para jovens, grupos de oração, evangelização com crianças, grupos de oração de crianças, né? Aqui mesmo, no Rio Grande do Norte, nós temos todos esses trabalhos, com jovens de retiros, retiro para jovens todo final de semana, e é uma evangelização muito ampla que nós temos, onde atinge muitas pessoas. E tem também os retiros, tem esse trabalho com as crianças, são específicos, né? Isso, em todas as casas de missões que nós temos, a gente trabalha com peregrinações, mas também a gente tem todo esse trabalho de evangelização. Né? Então a gente evangeliza jovem, criança, as famílias, os idosos, quem vem a nós, verdadeiramente, porque o nosso carisma é de todas as formas. Sim. Então nós evangelizamos de todas as formas. Né? As peregrinações, elas são uma das maneiras de se evangelizar, porque vocês fazem essas peregrinações à Terra Santa, aos locais sagrados. Sim. Então, se evangeliza in loco, não é verdade? Isso, E uma das curiosidades que vocês comentaram, é que vocês já levaram pessoas que não acreditavam, que eram ateus, né? Ateus, e voltaram convertidos. Isso. Me despertou a seguinte curiosidade: como que essas pessoas chegaram até vocês, aderiram a essa peregrinação? Quer dizer, elas já estavam predispostas a viver essa conversão. Como que se dá esses casos? É interessante porque às vezes vai por um amigo que convida, às vezes pelo preço que é atrativo. Às vezes é a esposa que leva. A esposa que é de igreja e o marido nunca participou. E nesse processo, como você mesmo falou, ele já se predispõe, e como está indo para um local que ninguém o conhece, então ele se desarma. E lá, nesses momentos de peregrinações, de momento de oração que se vive nesses locais, ele vive uma experiência que nunca viveu. E aí começa o processo da mudança de vida, da conversão dessas pessoas que são milhares de pessoas que já passaram por esse processo através também desse modo de evangelizar que é as peregrinações. Os próprios locais, né, Luciano? Porque você fazer uma viagem a Lourdes, lugar de milagres, né? Medjugorje, né? Quantas pessoas... A experiência com Nossa Senhora transforma a vida de muitas pessoas, né? Há muitas pessoas com a sua experiência de mudança de vida a partir realmente da Virgem Maria, né? E nós realmente não fazemos turismo, né? Há muitas pessoas que às vezes querem que a gente faça turismo. Não, turismo, procura outra agência de turismo. Nós fazemos peregrinações, nós queremos levar as pessoas ao encontro com Deus, porque o fundador ele entende isso, que é um pedido, é um chamado de Deus, é uma missão dada, né? Então, realmente, a graça de Deus está sobre essa missão, né? Também. Agora, existe, assim, por exemplo, um local específico durante as peregrinações, por exemplo, a Gruta de Jesus, a Natividade, a Igreja da Natividade. Existe algum lugar específico em que a pessoa ela percebe que ali realmente aconteceu toda a história, que ela falou, não, perdi meu tempo e agora eu estou aqui e realmente aconteceu de verdade? Eu costumo falar, Luciano, com experiência própria minha, que são muitos lugares que nós visitamos na peregrinação, mas nenhum me chama tanta atenção como Israel, como a Terra Santa. Porque ali a gente pode vivenciar os locais que está descrito no livro que rege a nossa vida, que é a Bíblia. Então, cada local você vive uma experiência diferente, né? Pessoas que têm o seu encontro pessoal, um momento forte lá na gruta, como você falou, na Natividade. Outros que lá em Caná, onde Nossa Senhora intercedeu
para transformar água em vinho, também se transformam naquele momento, transformam seus casamentos naquele momento onde nós fazemos a renovação do matrimônio daqueles casais que estão viajando conosco. Outros em diversos outros lugares onde passamos, né? Eu costumo dizer que um lugar que eu sinto muito, muito forte é na Igreja da Agonia, na Basílica da Agonia. É o local onde Jesus transpirou sangue, onde Jesus ficou naquele momento de solidão, sozinho, né? E ali me chama muita atenção. Quantas pessoas hoje vivem essa solidão e ali naquele momento elas compreendem que Jesus também passou por isso. E começa também a traçar toda aquela via sacra que nós fazemos a experiência, mas entende que do mesmo modo que Jesus morreu, foi sepultado, ele reviveu, ele ressuscitou para que também nós podemos ressuscitar com ele e ter uma vida nova. Então a Terra Santa para mim, em todos os lugares que nós visitamos, a Terra Santa é um dos lugares mais emocionantes e mais que nos leva a vivenciar mais um momento de experiência de fé nas peregrinações. E para você, Érica? Então, para muitas pessoas, porque eu já tenho 20 anos de comunidade, mas eu nunca consegui ir para outros países, né? O máximo que eu fui até São Paulo e tal, porque depois vem filhos e tudo mais, Sim. Fica mais difícil a gente sair, então deixo o sapato com meu esposo. Mas há muitos testemunhos de inúmeras pessoas, no tempo que eu trabalhava na agência, de realmente de experiências em Lourdes, em Medjugorje, né? Ali no banho em Lourdes, pessoas que eram curadas de doenças, né? E são muitos testemunhos, inúmeros testemunhos, inúmeros. É muitas vidas transformadas através das peregrinações. Eu não entendia, quando eu entrei dentro da obra de Maria, eu até tinha uma resistência com a questão da agência, né? Porque eu queria evangelizar aí na casa, nos grupos de oração, mas quando eu fui trabalhar na agência, ouvindo cada pessoa depois do retorno delas, os testemunhos, a gratidão que elas tinham por cada irmão nosso que leva o grupo, né? Os nossos irmãos que evangelizam também com a vida deles, levando lá aqueles grupos na simplicidade. E os testemunhos são inúmeros de pessoas que mudam de vida. Então eu entendi que era uma missão de transformar a vida também. E também, ao mesmo tempo, que é uma forma de ser providência para nós. Porque como a nossa comunidade ela vive da providência, a agência é uma forma de nos ajudar a nos manter, né? Mas vai muito além disso, é muita vida transformada, Luciano. Talvez uma pessoa que ela nunca consiga ir por ser financeiramente muito bem, nunca vai em um grupo de oração, ela vai numa viagem, ela lá se encontra com Deus. Então é algo fantástico. Assim, fazendo um apanhado do que tanto o Gilan como você disseram agora, a obra é de Maria. Porque você citou que um dos lugares que mais toca é em Caná. Érica diz que é Medjugorje e Fátima. Lourdes. Fátima também. Fátima também. Ou seja, é Nossa Senhora que está por trás. É Nossa Senhora que está intercedendo, que está fazendo todo esse trabalho de conversão e colocando também as pessoas certas para que façam parte dessas viagens, para que elas também sejam convertidas. E aí vem aquela máxima, né, de que o testemunho é a melhor propaganda, né, a melhor história. É você falar do seu testemunho pessoal, do que você era e do que você passou a ser depois de uma viagem dessa. Mas a gente está falando das viagens, das peregrinações. Como que nasceu, como que surgiu, né, a ideia para a obra de Maria ser a grande obra de evangelização, de levar as pessoas até esses locais sagrados? Então, com certeza, primeiramente é um chamado de Deus, né? Uma resposta de Deus, através da pessoa do fundador, né? Com certeza Deus a chamou, né? E ele compreende e entende isso, né? O nosso fundador, ele é muito ousado, né? Ele é muito ousado, de verdade, eu fico assim, impressionada com a pessoa ousada que ele é. Eu ligo ele muito a Madre Teresa de Calcutá, na ousadia,
entendeu? Na determinação, até mesmo no amor pelos pobres. Mesmo porque ele tem muito amor também, a Madre Teresa, e eu ligo muito, né? Então ele não tem medo de nada. Se ele sentir com a chamada de Deus, ele se lança, como Nossa Senhora se lançou, né? Porque, como você disse, a obra de Maria, dentro do carisma Obra de Maria, nós precisamos ser como Maria, nas pequenas coisas, né? Na simplicidade, na humildade, no desejo de servir e de ser de Deus. Então, o nosso fundador é a primeira pessoa que tem que aderir isso, para que ele possa passar isso, né? Tem um padre muito, muito sábio, uma vez ele foi fazer uma palestra para as novas comunidades aqui em Natal, um tempo atrás. Ele dizia, olha, ele estava falando para fundadores e responsáveis de missão, mas uma boa parte lá era fundadores. Ele dizia, os fundadores só têm duas opções: ou eles vão ser santos para que o carisma siga, se perpetue, ou eles vão desistir, ou a comunidade vai acabar, né? Então, vamos fazer 35 anos, então se não acabou é porque o nosso fundador está na luta aí pela vida de santidade. Então é isso, ele não tem medo, ele é ousado, ele se lança, e é dessa forma que o carisma cresce, se explode hoje, vamos dizer assim, de uma certa forma, no mundo. É muito forte o carisma em outros países, sim, também, não só no Brasil. Sim. Bom, nós precisamos ir a mais um intervalo, um pequeno intervalo, então daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do Aprendendo com a Igreja deste domingo. Continue conosco, a gente volta já. Estamos de volta com o último bloco do Aprendendo com a Igreja deste domingo. Estamos recebendo o casal responsável pela comunidade Obra de Maria aqui em Natal, o Gilan Vieira França e a Érica Cosma da Silva. Érica, como que se dá a estrutura da Obra de Maria hoje? Quais são os níveis que a Obra de Maria tem em relação às pessoas que procuram a obra? Então, Luciano, nós somos muito fortes, né? Hoje também na África, no país de África. Nós estamos em diversos países, mas a África, como eu disse a você, o próprio amor também pelos pobres que o fundador tem. Não é que a Obra de Maria não tem missões, evangelizações e esse acolhimento com os pobres nas missões de Brasil. Não, nós temos diversas casas de missão, né, que a gente tem creche, né, aqui também no Brasil, como o Gilan falou aqui, ainda no Rio Grande do Norte. Bem aqui na nossa casa, aqui no centro, a gente acolhe 40 crianças, a gente dá assistência a essas crianças, no projeto social, de segunda a sexta, na alimentação, assistência, enfim. Mas em África é muito forte, né? Tanto nessa questão de acolher, né? Nós temos uma casa de internato que acolhe 200 jovens semanais, de segunda a sexta, a gente assiste esses jovens. E muito em outras casas de missões, que essa é em Moçambique, e muitas outras casas de missões nós também temos. Muitos jovens que são alcançados pelas nossas evangelizações, né? E a gente tem seminário em África, há muitos missionários de África já também fazendo parte do carisma Obra de Maria, alguns que moram dentro da estrutura, outros que moram em suas casas, que é mista, né? A comunidade nesse sentido. Missionários que moram dentro e missionários que moram fora e aderem e vivem o mesmo carisma. A gente tem, em África, nós temos grupos de oração que dá entre 1.500 a 3.000 pessoas. As famosas missas da graça lá, que dá 5.000 pessoas. As famosas missas da graça no país de África, né? Então, assim, são trabalhos que nós temos
forte mesmo, de missão e de evangelização na vida de jovens, de crianças e de famílias, realmente transformando vidas. E aqui no Brasil, ou seja, existem os consagrados, existem os leigos. Isso. Como que é? A comunidade ela é mista, né? Nós somos uma comunidade mista, onde tem casais que vivem na própria estrutura do carisma, né? Também tem aqueles casais que moram fora, moram nas suas casas, esses missionários. Nós temos sacerdotes, hoje, em média, 45, nós já temos dentro do carisma, 45 sacerdotes. Nós temos solteiros, né? Aquelas pessoas que querem ficar solteiras, e tem aquelas pessoas celibatárias, aqueles que se consagram numa consagração total a Deus, para viver o celibato, né? Então, nós temos essas 4 dimensões, né? Casais, padres, solteiros e celibatários, dentro do carisma Obra de Maria. É uma comunidade mista, bem diversificada. Bem diversificada. Isso. Isso é interessante. E tem, assim, a participação de jovens. Como que os jovens atuam na Obra de Maria? De todas as formas, com alegria. Onde a Obra de Maria é assim, Luciano, ninguém quer chegar, nós chega, sabe? O nosso fundador, ele diz, se aproximar de um bispo, ele diz, pega o lugar mais pobre, mas quando ninguém quer ir, que a gente chega nela. Então, é de todas as formas, né? É através de teatro, de dança, todas as formas, evangelizando nas ruas, levando sopão para as pessoas de rua. Nós estamos lá, de todas as formas. Gilene, como que a obra ela impacta assim, diretamente na vida das famílias? É interessante, Luciano, porque quando nós chegamos na casa das famílias, a gente não conhece a realidade que ali se encontra, né? Mas através dessa simples forma de evangelizar os cenáculos, como a Érica falou, nós conseguimos ter essa abertura com a família. E através desse simples gesto de evangelização, começamos também a ajudar eles a mudarem. Mas não só com a parte espiritual. Muitas vezes nós ajudamos com a parte social. Veio agora na minha lembrança que no período da pandemia mesmo, quantas pessoas a gente ajudou, levando comida para elas, pessoas que estavam isoladas, e a gente pensou como a gente pode ajudar essas pessoas. E nós que não temos muita experiência com câmeras, com microfones, assim com programas, nós dissemos, não, a gente tem que evangelizar da forma que dá. E a gente conseguiu fazer diariamente 3 programas na rede social, que alcançava dezenas de pessoas na nossa missão. E assim a gente conseguiu também alcançar essas pessoas, e como foi gratificante quando voltamos a circular depois da pandemia, as pessoas agradeceram, dizendo obrigado porque você me ajudou nesse período quando mais nós estávamos necessitando, estávamos isolados. Então, a gente não tem uma compreensão como uma forma simples de evangelizar muda a vida de tantas pessoas no mundo todo. Aquele momento, né, de que as pessoas elas querem uma palavra, um gesto. E na época da pandemia, realmente, isso se tornou muito forte, porque as pessoas ficaram isoladas em suas casas, as missas não aconteciam presencialmente, mas tinha aquela sede, aquela vontade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir uma mensagem, e aí as redes sociais tiveram, sim, o seu papel fundamental, um papel extremamente importante em levar a palavra de Deus, em levar cada um na sua realidade, né, no seu carisma, na sua realidade, mas atingiram o objetivo, e o resultado a gente viu depois, quando acabou a pandemia, quando acabou o lockdown, né, que as pessoas voltaram, ainda muita gente continua acompanhando pelas redes sociais. Isso é extremamente importante e valeu muito a pena todo esse trabalho. E agora a comunidade também tem esse papel de formar novas lideranças? Sim, né? Há muitos jovens, né? Quando eles entram no carisma, eu digo por experiência, né, minha,
Porque às vezes, Luciano, nem os nossos pais muitas vezes acreditam em nós. A realidade é que é essa. E dentro do Carisma Obra de Maria, a gente acredita. As pessoas acreditam. Quem está de frente acredita, né? E a gente... Aqueles que abraçam, né? Abraçam, aderem, cresce muito como pessoa, né? Como ser humano também, e como também homem e mulher de Deus, é claro. Mas cresce também em liderança, né? Em liderar novas pessoas, em conduzir novas pessoas para Deus, né? E tornar um mundo melhor, né? Porque não há algo que mais transforme o mundo do que a palavra de Deus. Eu desconheço algo que mais transforma o mundo do que a palavra de Deus, né? Que mais liberte, que mais renove, né? Em todos os sentidos, do que a palavra. Então, há muitos jovens hoje que são mesmo conduzidos a levar novos jovens, tirar novos jovens de uma vida de perdição mesmo, às vezes de droga, de prostituição, e a voltarem para Deus e achar um novo caminho, né? E dentro do carisma, assim, pessoas que acreditam e que apostam no jovem, que acredita que ele dá certo, sim. E aqueles jovens que realmente vêm aberto e abraçam isso, com certeza, eles têm sua vida totalmente transformadas e são novos jovens para um mundo novo, né? E que também é um exemplo até para inspiração para novas comunidades. Uhum. É verdade. Isso. Né? E agora, como que as pessoas elas podem conhecer mais da obra de Maria? Quem está ouvindo, eu acho meio difícil, né? Mas quem ouve pela primeira vez o nome Obra de Maria, quer conhecer mais, quer saber mais sobre o carisma, sobre o trabalho, ou até mesmo entrar em contato, de repente se interessou em fazer uma peregrinação. Como é que faz? Como é que conhece a Obra de Maria? Bem, pode entrar em contato pela rede social, né? Obra de Maria Missão Natal. Ou pode nos visitar na nossa casa de missão, que fica aqui pertinho, na Hermes da Fonseca, 1500, ali de frente ao quartel do Exército, né? Nós estamos lá sempre de portas abertas, né? Conhecer a nossa estrutura, conhecer um pouco do nosso trabalho que nós temos com as crianças, mas também entrando nas redes sociais da Obra de Maria, né? Como o YouTube, o Instagram da Obra de Maria Oficial, que fala um pouco mais da sede, do trabalho da sede, e indo a essas mídias sociais, lá também vai se encontrar os contatos para poder ter uma proximidade maior conosco. Tá certo. E tem um evento agora em Recife? Isso. Queria aqui convidar a todos, né? Em janeiro do próximo ano, nós vamos fazer um grande evento em Recife, que vai ser a comemoração dos 35 anos da Obra de Maria, né? Grandes nomes vão estar lá, como o Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo Rossi, Frei Gilson, a irmã Kelly Patrícia, né? E vai ser um grande evento dia 17, 18 e 19 de janeiro. Como vai ser um evento no Centro de Convenções em Olinda, que vai finalizar com um grande show na Arena Pernambuco, que fica próximo da nossa sede, mais ou menos cerca de uns 500 metros da nossa sede, que nós chamamos carinhosamente de Casa Mãe, que fica lá em São Lourenço da Mata, em Pernambuco. Perfeito. Agora eu queria que vocês, a gente já está chegando ao final do programa, eu queria que vocês dois deixassem uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando pelas redes sociais, para conhecer, né? Você já falou para conhecer a Obra de Maria, mas uma mensagem de esperança, de até mesmo de reviver essa experiência com Deus, que é possível, não é difícil, É verdade. né? Mas tem que estar aberto para essa possibilidade. Então, Luciano, resumindo um pouco, antes de eu deixar essa mensagem, eu quero deixar uma mensagem aqui somente para os jovens. Mas o que a Obra de Maria faz, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, é uma gotinha de água no oceano. Mas se não fosse essa gotinha de água no oceano teria uma gota menos, né? Ela dizia isso. O que eu faço é uma gota de água no oceano, mas se não for a gota, fica com a gota menos. Então é isso, a nossa missão essa, é uma gota de água. Mas eu quero deixar uma mensagem aqui para os jovens, né? Que Jesus te ama demais, jovem, né? Jesus acredita em você, né? Às vezes os jovens estão muito perdidos, principalmente no mundo de hoje. Que caminho seguir,
O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Ele é a esperança. Ele é a esperança da humanidade, né? Então, se você, jovem, hoje se encontra realmente perdido, sem saber o caminho a seguir, busca o caminho de Cristo, que é o melhor caminho, né? E com certeza Ele acredita em você, aposta em você e quer te dar uma vida nova, né? Para todos os que nos assistem, que Deus realmente abençoe sua vida, sua casa, sua família, os que nos escutam, né? Que Deus fortaleça sempre na fé. A fé é que move, é o que nos move, né? Sem a fé nós somos mortos, vivos. Verdade. Eu queria aqui deixar uma frase que eu sempre trago comigo. Eu quero dizer para você que nos acompanha: não deixe que a tristeza embace o seu sorriso. Em meio a tantas dificuldades que nós vivemos, lembre-se sempre que Jesus se entregou por você para que você tenha vida nova e vida nova em Cristo. Então, que você não se deixe se levar pelos desafios, pelas turbulências que a vida nos oferece. Porque toda noite escura termina com o raiar do dia. Tá certo. O programa Aprendendo com a Igreja deste domingo vai ficando por aqui. Nós agradecemos imensamente o casal Érica Cosma da Silva e o Gilan Vieira França, que são os responsáveis pela missão da Obra de Maria aqui em Natal, por participarem conosco do programa de hoje, contarem um pouquinho mais sobre o trabalho evangelizador que a Obra de Maria realiza, das missões e também das peregrinações que são realizadas e que promove a conversão de tanta gente. O Aprendendo com a Igreja vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem, mas convidamos você a continuar sintonizado na 91.9 FM, porque daqui a pouquinho começa então a transmissão da Santa Missa ao vivo da Catedral Metropolitana de Natal. Tenham todos um excelente final de semana e até a próxima.